ainda uma espécie de transferência simbólica aos personagens Pedro e Paulo, gêmeos que crescerão em eterno conflito pessoal e político no romance. Disputarão o amor da mesma mulher, Flora, sendo o primeiro monarquista e o segundo republicano. Após ter examinado em outros estudos o trabalho ficcional de Machado de Assis em relação ao cânone, em que o escritor carioca realiza uma verdadeira antropofagia avant la lettre, ativando processos de reescritura, apropriação, modulação ou rejeição, não poderia ficar indiferente à epígrafe dantesca. O processo mimético é o mesmo, só que Machado, nesse romance, decide-se por falar do destino, e o faz através do mito, como a confirmar uma constatação de Mircea Eliade. Vamos ver essa afirmação de Mircea Eliade, importante para nós. A religião mantém a abertura para o mundo sobre-humano, o mundo dos valores axiológicos. Esses valores são transcendentes, tendo sido revelados pelos entes divinos ou ancestrais míticos. Constitui, portanto, valores absolutos, paradigmas de todas as atividades humanas. Esse outro mundo representa um plano sobre-humano transcendente, o plano das realidades absolutas. É através da experiência do sagrado, do encontro com uma realidade transhumana, que nasce a ideia de que alguma coisa existe realmente, de que existem valores absolutos capazes de guiar o homem de conferir uma significação à existência humana. Machado efetivamente abre o romance com símbolos religiosos, calibrando as citações bíblicas com as literárias, mas num evidente rebaixamento delas, numa tradução comunicativa, poderíamos dizer, para o campo popular. Para nos mantermos no âmbito da religião, Coisas Futuras são o título do primeiro capítulo de Esaú e Jacó, expressão retirada da Epístola de São Paulo aos Hebreus, que se refere precisamente aos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca, e o versículo 11 e 20 é esse. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante a coisas futuras. O significado da bênção sobre a condição futura relaciona-se ao poder da fé em Deus que havia iluminado Isaac, nele depositando plena confiança de que ele cumpriria tudo o que estava aqui previsto. Ou seja, afirma-se o valor da palavra de Deus e o valor da fé, capazes de superar quaisquer obstáculos. Essas referências têm a função de manter o mistério e acrescentar outros sentidos alusivos ao tema escolhido. No caso, Jaú, o primogênito, deveria assegurar o status quo, digamos assim, para simplificar. Mas vendeu-se por um prato de lentilhas ao seu irmão. Está na Bíblia. Portanto, o primeiro capítulo, Coisas Futuras, vem bem acompanhado pela epígrafe do canto 5º do Inferno. Nós temos Esaú e Jacó, epígrafe de Dante, primeiro capítulo, Coisas Futuras, né? Uma série, né, de elementos que vão na mesma direção. No canto 5º está a entrada do segundo círculo do inferno, em que a figura monstruosa de Minós exerce a função de ouvir as confissões dos pecadores para depois distribuí-los pelos diversos círculos conforme o número de voltas com que se enrola a própria cauda. É neste canto que inicia a viagem propriamente dita de Dante pelo inferno. Este é o círculo dos lascivos, daqueles que não conseguiram dominar com a razão o desejo. Uma espécie de pecadores por escolha própria. Ao contrário dos que não puderam, limbo, ou que não desejaram anti-inferno. É o canto de Paulo e Francesca, é o canto do amor, mas não nos termos românticos que lhe foram atribuídos no século XIX, e sim na expressão de um sentimento total que envolve o homem, inclusive do ponto de vista intelectual. Este é também um canto autobiográfico, em que Dante se comove ao ouvir a história do enamoramento de Paulo e Francesca numa interlocução direta com a figura feminina. Atenção, Francesca é a primeira personagem da comédia que fala com Dante, quer dizer, entra em relação dentro da história, dialoga com Dante. E é uma mulher.
Então eu dizia, é um canto autobiográfico em que Dante se comove ao ouvir a história do namoramento de Paulo e Francesca, numa interlocução direta com a figura feminina, com Francesca, que revela a Dante a cena literária de Lancelot e Ginevra, responsável pela consciência do amor recíproco dos dois cunhados. Aqui também tem uma cena literária, quer dizer, eles se apaixonam ao ler, não é, uma história de amor. Ao ler o texto, ambos se beijam e, descobertos, são assassinados pelo marido e irmão Giangiotto Malatesta. A primeira observação a ser feita quanto à escolha do 7º verso, e não daqueles pelos quais o 5º canto ficou conhecido no século XIX, é o dado fundamental a ser considerado no diálogo de Machado com Dante. As almas danadas, marcadas pelo destino, são o tema do seu romance, em que o narrador, como um nós contemporâneo, júdica e manda. Dois verbos que têm valor jurídico, porque nós é uma espécie de juiz que estabelece a condenação. Examina, júdica e manda. Ou seja, examina, analisa, júdica, estabelece a culpa e manda, condena. Essas duas, não podemos passar para o outro slide, onde eu coloquei esse trecho, né? Coloquei em italiano e em português, né? Esse trecho do qual foi retirada a epígrafe. Essas duas terças rimas anteriores, versos 5 e 6, explicam o sentido do verso 7. Digo que, forma explicativa, quando na ânima malnata, ou seja, uma alma desgraçadamente nascida, essa ânima malnata aparece em várias partes da obra de Dante, Vita Nova, outras vezes no Inferno. Ao contrário, o próprio Dante, destinado ao céu e à felicidade eterna, será chamado de Bene Nato, no Paraíso 515. E aqui me vale do comentário do próprio narrador, que nos fala de uma partida a ser jogada entre Deus e o diabo. Aliás, no 5º parágrafo do mesmo primeiro capítulo, o narrador explica a ancestralidade da Pítia, outra forte figura feminina, aconselhando o leitor a reler Ésquilo. Reler Ésquilo, meu amigo, reler Eumênides. E, de fato, se relemos a consagrada tragédia escrita por Ésquilo, lá veremos o príncipe Oreste sem os cuidados de natividade para permanecer no anonimato e ir à região montanhosa de Delfos. Preste atenção, Delfos, montanha, Pítia, para consultar o respeitável oráculo da sacerdotisa Pítia sobre o seu incerto futuro, após ter matado a própria mãe como vingança pelo assassinato de seu pai. Podemos passar para a próxima. Todavia, isso é o Morro do Castelo, né? Antes de ter sido destruído, uma ilustração de 1921. Mas já no tempo de Machado se falava na destruição desse Morro do Castelo, porque ele ficava como que impedindo o acesso, né, da cidade. Ele foi ali foram construídas fortes, né, porque é na frente da Baía de Guanabara. Esse Morro do Castelo até hoje, né, não existe, mas todo mundo sabe que ele existiu. É como se ele fosse, ele estivesse um ônibus, ali. Né? Castelo. Castelo, é. É como se ele estivesse ali até hoje. Foi uma grande discussão a derrubada desse morro onde surgiu a cidade. Né? Todavia, a grande diferença entre o tom grave e alto de uma tragédia clássica e a cena burlesca do Morro do Castelo. A permanência de duas senhoras da alta burguesia de Botafogo na casa da cabocla, que ocupa todo o primeiro capítulo, é caracterizada por diversos símbolos populares. O raminho de arruga nos cabelos da moça, as mechas de cabelo dos gêmeos, a viola do pai com uma cantiga do sertão do norte, o balançar de quadris da cabocla, acompanhando a toada e que não faltam coqueiros, sinhais e saia branca. Bom, essa música das saias brancas, podemos passar mais uma, ela está em várias cantigas de roda, né, brasileiras. Ela foi gravada pelo Wilson Simonal, um cantor muito esquecido, mas que fez muito sucesso no exterior. Eu, se pudesse,
Se eu fosse um pouquinho mais prática, eu teria feito a gravação para vocês ouvirem. Mas vocês podem procurar no YouTube, que é uma coisa que emociona, né? Que emociona a gente porque de tão brasileira que é, né? E o Machado, então, você podia ler, Rodrigo, você ficar mais perto do que eu? Menina da saia branca, saltadeira de riacho, trepa-me neste coqueiro, bota-me os cocos abaixo. Quebra-coco, sinhá, lá no cocá. Se te dá na cabeça, há de rachar. Muito hei de me rir, muito hei de gostar. Lelê, cocô, naiá. Inclusive, digamos, é um português, né, criolizado, né, esse que está sendo utilizado na canção, e é uma espécie de, como é que se diz? Ela faz hora, né, com a cara da Sinhá, né? Muito hei de me rir, né? Muito hei de gostar. E fica isso ali colocado nesse primeiro capítulo, não é, da ida dessas senhoras lá no Morro do Castelo. Não se pode ignorar que o ano de 1871, quando Natividade sobe o morro com a irmã para depois saber que os filhos gêmeos brigaram no seu ventre, é o mesmo da lei do ventre livre e que as décadas futuras reservarão outros elementos políticos de relevância, como a imigração, os movimentos em prol da República, as tensões com a Igreja, a liberação dos escravos, a própria queda da monarquia. A virada do século também não foi sem consequências. Assistimos à proclamação da República em 1889, ao encilhamento em 1890, uma das primeiras crises financeiras de dimensão global com um cunho de moeda sem lastro, que era uma espécie de obsessão do Machado. Está no Quincas Borba, tem vários pontos da obra dele. Tivemos a demissão do primeiro presidente da República, o generalíssimo Deodoro da Fonseca, com a consequente rebelião naval de 1893-94, em oposição ao novo presidente Floriano Peixoto, sobre o bombardeamento intermitente do Rio de Janeiro por 5 meses. Mas houve também a Guerra Civil do Rio Grande do Sul, de 1893 a 1895, com milhares de mortos e um rombo nos cofres públicos. Sobe ao poder, finalmente, o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, 94-98. Mas no sertão baiano, um líder messiânico inicia a sua pregação contra a República, atraindo tantos seguidores que, em 1896, a povoação de rebeldes canudos possuía cerca de 25 mil habitantes, totalmente exterminados pelo exército em 1897, sob o olhar fotográfico do engenheiro Euclides da Cunha, que escreverá sobre o episódio um livro-reportagem, Os Sertões, publicado em 1902 e acolhido como livro nacional, porque, apesar de ligado a um episódio contingente, mas de repercussão nacional, e de ter sido escrito dentro de coordenadas deterministas, abalou a consciência crítica de um país inteiro. Em 31 de janeiro de 1897, 5 anos, portanto, antes da saída de Os Sertões, em uma das crônicas escritas anonimamente por Machado de Assis, e que apareciam aos domingos na Gazeta de Notícias, de abril de 1892 a maio de 1897, o suplemento denominado A Semana, temos um depoimento muito forte para uma opinião pública, até um momento, completamente desinformada sobre o episódio. Chegavam notícias assim. Veja o que Machado diz. Os direitos da imaginação e da poesia hão de sempre achar inimiga uma sociedade industrial e burguesa. Em nome deles, protesto contra a perseguição que se está fazendo a gente de Antônio Conselheiro. Este homem fundou uma seita a que se não sabe o nome nem a doutrina. Já esse mistério é poesia. Contam-se muitas anedotas. Diz-se que o chefe manda matar gente e ainda agora fez assassinar famílias numerosas porque o não queriam acompanhar. É uma repetição do crê ou morre. Mas a vocação de Maomé era conhecida.
De Antônio Conselheiro, ignoramos se teve alguma entrevista com o Anjo Gabriel, se escreveu algum livro, nem sequer se sabe escrever. Não se lhe conhecem discursos, disse que tem consigo milhares de fanáticos. Também eu o disse aqui há 2 ou 3 anos, quando eles não passavam de 1000 ou 1000 e tantos. Se na última batalha certo haverem morrido 900 deles e o resto não se desprega de tal apóstolo, é que algum vínculo moral e fortíssimo os prende até a morte. Que vínculo é esse? Coloco este depoimento de Machado de Assis porque lembro-me de ter sorrido muito quando, há pouco tempo, ao ler a biografia de Eça de Queiroz de Campos Matos, encontrei o depoimento de Olavo Bilac. Esse depoimento já é conhecido porque foi divulgado pelo Astrogildo Pereira. Olavo Bilac, segundo a qual, nas noites de inverno de 1890, havia quase todas as noites uma reunião de brasileiros na casa do autor português em Paris, Eça de Queiroz, né? Em que o nome de Machado de Assis estava sempre presente. Machado era uma preocupação de Eça, diz Bilac. Eça admirava vivamente, não podia compreender certos aspectos da sua figura de homem e de escritor. E para satisfazer a curiosidade, multiplicava as perguntas que às vezes nos deixavam embaraçados. É que algumas dessas perguntas eram irrespondíveis. Nem Domício da Gama, nem os 2 Prados, Paulo e Eduardo, nem eu podíamos, por exemplo, dizer ao grande escritor de Os Maias o que o autor das Memórias Póstumas de Brás Cubas pensava da proclamação da República, da questão financeira, do problema da unidade ou pluralidade das emissões bancárias, da agitação revolucionária do Rio Grande do Sul, das tendências nativistas na nova política brasileira. E a esta interrogação, que pensa sobre isso Machado? Só podíamos replicar. O Machado não pensa nada sobre isso. O Machado escreve romances e contos. Literariamente, conclui Bilac, a admiração de Eça pelo nosso amado mestre era intensa. Bom, vocês sabem que a literatura, né, de Eça de Queiroz e de Machado de Assis é diametralmente oposta, né, do ponto de vista dessa abordagem, digamos assim, política, né, do fato político, do fato de costume. Vou caminhar mais um pouquinho para depois nós chegarmos às conclusões. Como vimos nos parágrafos anteriores, questionava-se a República como, de certa forma, o fará Machado de Assis, Luiz Araújo Jacó, com um momento de grande complexidade nacional que antecedeu a sua proclamação. Quer através do olhar popular do custódio, com a sua tabuleta do Império, como também da incredulidade do conselheiro Aires, diplomata aposentado, que parecia não compreender mais a dialética político-cultural do seu país. Com uma epígrafe de Dante ao romance, Machado condena aquelas almas mal-nascidas que estão na base da República. É preciso afirmar sem qualquer dúvida. Portanto, ao lado das alegorias religiosas, há um pano de fundo político que serve de contraponto igualmente. Qual, então, a função desses símbolos ambivalentes? Estas são as peças, os trebelhos do tabuleiro de xadrez ficcional que nos propõe Machado de Assis. Tudo vem anunciado na epígrafe e no primeiro capítulo do romance, a partir do qual a voz da cabocla ressoará por toda a narrativa. É interessante porque essa narrativa é extremamente plástica, não sei como ainda não fizeram um filme, né? Porque se tem esse Morro do Castelo, esse primeiro capítulo, né, do qual tudo decorre. Né? E essa cabocla, como mesmo uma picha, né, que depois se reverbera ao longo do romance. Toda hora se retoma, né, esse vaticínio da cabocla. Em primeiro lugar, não é à toa que a cabocla se chame Bárbara. Desculpe, eu pulei um pedaço importante. Tudo vem anunciado na epígrafe, no primeiro capítulo do romance, a partir do qual a voz da cabocla ressoará por toda a narrativa. E nesses lances, os lances vão se desenvolver sempre a partir de duplos.
né, no decorrer da narrativa. Em primeiro lugar, não é à toa que a cabocla se chame Bárbara, como a Santa Guerreira. É a imediata associação com a Inhaçã do Candomblé como símbolo de resistência e de luta feminina contra o pai, questão, aliás, muito bem inserida neste romance acentuadamente matriarcalista. Na atividade governa o marido e os filhos, assim como Dona Cláudia, uma espécie de Lady Macbeth, dirige a carreira política do marido. Flora, a indecifrável, parece concentrar em si um tipo antropológico brasileiro, incapaz de se decidir entre dois gênios, dois irmãos, dois sistemas políticos, mas representa o mito de Beatriz morrendo ainda muito jovem. Por outro lado, o Morro do Castelo tem um valor histórico muito importante. Foi um dos pontos da fundação da cidade no século XVI e abrigou marcos históricos de grande simbologia, como fortalezas coloniais e edifícios dos jesuítas. Nele foi instalado, em 1567, a cidade, inicialmente fundada por Estácio de Sá, na entrada da Baía de Guanabara, no contexto da expulsão definitiva dos franceses da região. No Morro do Castelo, que é intuitivamente relacionado à simbologia da montanha, presente em vários mitos e religiões, lembre-se de Moisés, né, que sobe o Monte Sinai para receber as tábuas dos mandamentos, constituindo um verdadeiro arquétipo, símbolo da verticalidade que sugere a conexão hermética entre alto e baixo, participando do simbolismo da transcendência e da potência. No Morro do Castelo governa a cabocla. Acrescente-se a todos esses dados a atenção de Machado quanto a um fenômeno que chegara ao Brasil através do espiritismo de Allan Kardec. No meio do século, também presente na sociedade francesa, que ele conhecia bem, como se depreende deste depoimento também presente em Semana, uma daquelas crônicas da Semana. Aonde fazer-me esta justiça, ainda os meus mais ferrenhos inimigos? É que não sou curandeiro, eu não tenho parente curandeiro, não conheço curandeiro e nunca vi cara, fotografia ou relíquia sequer de curandeiro. Quando adoeço, não é de espinhela caído, coisa que podia aconselhar-me a curandeira, é sempre de moléstias latinas ou gregas. A segunda, pula assim um pedaço, né? A segunda é que o espiritismo não é menos curanderia que a outra, e é mais grave, porque se o curandeiro deixa os seus clientes estropiados e dispépticos, o espírita deixa-os simplesmente doidos. O espiritismo é uma fábrica de idiotas e alienados que não pode subsistir. Não há muitos dias deram notícia às nossas folhas de um brasileiro que, fora daqui, em Lisboa, foi recolhido em Rilhafotes, que é um manicômio de Lisboa, levado pela mão do espiritismo. Em Isaú e Jacó, tal prática é representada pelo Dr. Plácido, que se refere a leis científicas, fenômenos, testemunhos, tentando convencer o conselheiro Aires de que o espiritismo não é uma seita. Desse modo, a chamada crendice popular se contrabalança com a ciência espírita do Dr. Plácido no capítulo denominado Teste Davi com Sibila, no qual a cena do Morro do Castelo é colocada no âmbito do espiritismo, outro duplo, curandeirismo e espiritismo científico. Jorge Minuais, no seu importante trabalho Histoire de l'Avenir, História do Futuro, dos Profetas à Futurologia, que vai da Antiga Grécia à Contemporaneidade, percorrendo o tema a partir também de outras civilizações, chama a atenção para o fato de que o século XIX ocidental, de forte avanço do espírito racionalista e do progresso da ciência moderna, como sabemos, foi o mais profético de todos, porque ao lado do espetacular desenvolvimento da técnica, anunciava-se um futuro radiante e justo. O advento da sociedade de massa, na sua marcha em direção ao socialismo, com a afirmação do conceito de igualdade nas classes médias, é também ratificado por esta euforia que consagra o fim do velho regime. Neste sentido, cada um passa a ser dono do seu destino e se abre o caminho para a prosperidade de cartomantes e videntes que assumem a função de psicólogos, pois estão habituados a ouvir e a aconselhar,
fazendo com que efetivamente cada um se torne profeta da própria vida, como fez Natividade com os filhos gêmeos na cena deliciosa do primeiro capítulo. Então, vamos passar para o próximo slide. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que isso tudo já foi pesquisado cientificamente. Quer dizer, o fato de que surgiu o espiritismo científico, né? Como é que isso estava relacionado com aquele tipo de sociedade. Sendo que, no caso, né, da sociedade brasileira, a coisa é um pouco diferente. Então, nós temos essa cena, né, do primeiro capítulo, que é uma cena muito interessante, que a cartomante pergunta à Natividade se os irmãos não haviam brigado no seu ventre. Natividade pergunta, brigado? Pergunta a Natividade espantada. E com ela o leitor segue o diálogo. Brigado, sim senhora. Antes de nascer? Sim senhora. Pergunte se não teriam brigado no ventre de sua mãe. Não se lembra? Não creio seja muito difícil, mesmo para um leitor desatento e inexperiente, imaginar quanto essa pergunta retórica pressupõe uma óbvia resposta, porque difícil seria pensar que uma gravidez de gêmeos não comportasse algum desconforto. Portanto, a mãe logo confirma que não tivera gestação sossegada, que efetivamente sentira movimentos extraordinários, repetidos, e dores e insônias. Alarmada, insiste com a cabocla. Mas então o que era? Brigariam por quê? A cabocla não respondeu. Ergueu-se pouco depois e andou à volta da mesa, lenta, como sonâmbula, os olhos abertos e fixos. Natividade insiste, disposta a ouvir de tudo. Finalmente, depois de volteios, grossos respiros e tremedeiras, exausta para arrancar a palavra do destino, responde a ansiosa Natividade, coisas futuras. Não basta ainda. Natividade quer saber se os gêmeos serão felizes, se serão grandes. A cabocla confirma e nada mais tem a dizer, a não ser repetir coisas futuras. Como em off, como nós já tínhamos visto, nós temos a cantiga, não é? Essa cantiga que o pai toca, né, na viola. E essa cena, ela tem um certo grau de dramaticidade, mas ao mesmo tempo, não se sabe se beira o